Vamos lá. Essa melodia é assim, a gente já viu ela. Sol, mi, ré, mi, fá, ré, sol, mi. De novo. Sol, mi, ré, mi, fá, ré, sol, mi. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Bacana, legal, muito obrigado por nos ensinar a cantar. Eu vejo ali que nós temos hoje também uma presença internacional. Ágata, você está aí também hoje? Foi alguém que entrou com seu nome? Bem-vindos. Gente amada e querida... Oi. Oi. Aparecemos aí? Apareceu, com um pouco de eco, mas apareceu. Tudo bem? Tudo certo. Diretamente da República Dominicana para o Brasil? Sim, estava sentindo falta de escutar um estudo em português. Imagino, a saudade da nossa terra e língua natal sempre se fazem presentes, né? É verdade. Já sabe dar uma saudação em espanhol aí para nós? Olá, todos sabem? Olá, essa parte a gente Buenas entendeu. noches, como estão? Estamos bem. E vocês? Tudo bem aí Estamos também? bem, pastor. Graças a Deus. Então tá bom. Aí tá o quê? Frio, calor, médio, agora o que tá aí? Nossa, calor demais. Cada dia é mais quente aqui. Uau, aqui tá friozinho. E agora, teoricamente, estamos no fim do verão. E parece que cada dia está mais quente. Mas tudo bem, sobrevivendo. Isso aí. Que bom vê-la. Bem-vinda, um beijão. Bom vê-los também. Beijo. Bom estudo. A nós todos. Fique conosco. Queridos irmãos, então a gente está estudando, para quem chegou agora, os Salmos de Romagem. Salmos de Romagem é uma coleção de alguns salmos que começa no Salmo 120, vai até o Salmo 134, que são chamados também salmos ou cânticos de peregrinação. Nós já estudamos 5 estudos. O primeiro foi uma introdução aos salmos, depois iniciamos no Salmo 120, 121, 122, e hoje então vamos olhar um pouquinho para o Salmo número 123. Esse Salmo 123, que o pastor Felipe acabou de cantar aí conosco, ele, na realidade, tem uma aplicação muito prática e muito direta para nós. Ele é um salmo bem curto, como vocês puderam perceber aí na Bíblia de vocês, um salmo que tem apenas 4 versículos, o que não quer dizer que, por se tratar de 4 versículos apenas, ele seja um salmo sem conteúdo. Pelo contrário, vocês vão perceber que esse salmo tem uma mensagem muito bonita. E esse salmo, ele trata sobre a maneira como nós enfrentamos muitas vezes a oposição e a zombaria que o mundo faz contra os cristãos. É quase um consenso entre os estudiosos da Bíblia que esse salmo, ele tenha sido escrito no tempo ainda do exílio da Babilônia, ou na volta, no regresso do exílio da Babilônia.
uma vez que ele, então, não faria parte dos cânticos de peregrinação, mas ele foi depois colocado dentro, porque ajudava o povo a lembrar daquilo que eles tinham sido libertados. Bom, para quem não se lembra, o exílio da Babilônia foi um período de cativeiro que o povo de Deus experimentou nas terras da Babilônia, né? Em 1850, a Babilônia se torna um grande império. O povo de Deus, aqui no Oriente, na Palestina, era um reino, primeiramente governado pelos 3 primeiros reis, né? Saul, depois Davi e depois Salomão. Quando Salomão morreu, era o ano 931 antes de Cristo. E com Salomão, a morte de Salomão foi dividido o reino. Então ficou o reino de Judá e o reino do norte. E em 600, ou melhor, em 597, o rei Nabucodonosor, ele veio contra Jerusalém e levou algumas pessoas cativas. E aí se passaram mais 10 anos, em 587 antes de Cristo. Então, um outro rei, o rei Zedequias, ele também afrontou a Babilônia, e então vieram à Babilônia com mais intensidade e levaram o povo cativo mesmo. Destruíram Jerusalém, saquearam, e o povo de Israel, que agora era o povo de Judá, né, porque era o reino que tinha ainda permanecido de pé, era o reino do sul, chamado reino de Judá, foi levado grande parte cativo para a Babilônia. E aí passaram-se 70 anos, a Babilônia caiu, e a Pérsia se tornou um grande reino do mundo na época, e o rei Sírio, ou o rei Ciro da Pérsia, então ele autorizou que os povos cativos fossem libertados e voltassem cada um para reconstruir sua terra natal. E foi ali então, passados 70 anos, que os judeus começaram a voltar para Jerusalém. E voltavam em grande número. Só qual era o problema? Esses 70 anos que Jerusalém, ou que o povo de Judá ficou no exílio da Babilônia, que ficava bem distante, a terra não ficou sozinha e nem ficou desocupada. Pelo contrário, ela foi sendo ocupada por outras pessoas. Povos como os samaritanos, os moabitas, os amonitas, a maior parte desse povo de origem e de práticas idolátricas e pagãs. Então, quando Israel volta, Israel vai enfrentar essa dificuldade, porque a sua terra, a terra que pertencia a eles, era agora uma terra habitada. E Israel era dono por direito dessa terra. Quando eu falo Israel, era o povo de Deus que voltou do exílio da Babilônia. Porém, a vizinhança que agora estava habitando ali não queria que eles estivessem ali. A disputa era territorial, era econômica, era política, mas também, acima de tudo, era religiosa. Porque Israel adorava um único Deus. E esses outros povos tinham religiões politeístas. Israel levantava sua voz contra a idolatria. E isso ofendia também os outros povos. Então, Israel passa a ser hostilizado no meio desse povo na reconquista da sua terra. E o contexto, então, aqui do Salmo é exatamente esse, é um contexto de sofrimento. É um contexto de um povo que enfrenta hostilidade, zombaria, uma grande resistência de um povo estranho, ou de povos estranhos, que querem expulsá-los da sua terra. Esse salmo, então, ele depois passa a ser cantado pelos judeus nas peregrinações. Quando eles faziam, né, pelo menos de uma a 3 vezes por ano nas grandes festas em Jerusalém. E justamente tem esse consenso de que o fato desse salmo ter entrado na coleção dos cânticos de romagem é porque ele lembra que a igreja, em todos os tempos, ela é hostilizada no mundo. Nós hoje podemos não sofrer uma hostilização, digamos assim, por uma terra, uma região territorial.
Mas a igreja de Cristo, ela continua sendo afrontada. Foi no passado e continua sendo afrontada nos nossos dias. Às vezes nós somos afrontados como cristãos dentro da própria família. Quando dentro das famílias, por vezes há pessoas que não são tão tementes a Deus, ou às vezes nem são tementes a Deus, e aí passam a fazer, por exemplo, piada, passam a fazer zombaria daqueles que querem ter uma vida de temor ao Senhor. As próprias ideias do mundo que nós enfrentamos, por exemplo, quando vamos, às vezes, até a escola, ao colégio, à universidade, às vezes os cristãos são pegos para chacota, né? Quando eu estudava na UBRA, que nós fazíamos disciplinas com outros cursos e disciplinas que eram muito voltadas às áreas das ciências e das sociais, principalmente. Então, eles apelidavam os alunos de teologia dos patinhos amarelinhos, porque eles tinham uma crítica, em sua grande maioria, às vezes até alguns professores, ao insinuar que cristão não pensa, que cristão age tudo igual, como se fosse treinado a pensar daquela forma, quando na realidade nós sabemos que não é verdade. Então nós, como igreja, continuamos sendo afrontados, hostilizados, nos valores bíblicos que nós queremos passar também para as futuras gerações. Muitas vezes vem a hostilidade de sermos chamados de antiquados, de sermos chamados de ultrapassados, e assim por diante. Então, o que nós temos que lembrar, e esse salmo nos ajuda a lembrar muito disso, é que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O cristão nunca pode esquecer isso. Quando o cristão esquece que ele está no mundo, mas ele não é do mundo, ou ele não faz parte do mundo, então ele se afasta da palavra de Deus. Porque ser cristão é justamente continuar pensando como Cristo nos ensinou a pensar. O mundo olha para os cristãos, muitas vezes, como sendo pessoas estranhas. Como se ser cristão não fosse possível ser feliz, por exemplo. Ou como se ser cristão fosse pertencer a uma coisa de outro mundo. Na realidade, nós marchamos para um outro mundo, né? Mas não um mundo de estranheza. Afirmar atualmente a Bíblia, né, ou as verdades que a Bíblia nos coloca, muitas vezes nos traz até inimigos. Porque as coisas estão tão acirradas na sociedade atual que afirmar os valores e as verdades da Bíblia é muitas vezes ser rotulado como se você estivesse praticando um discurso de ódio. Então, muitas vezes o cristão, ele tem sido ridicularizado simplesmente porque ele anuncia a voz de Deus ao mundo. E aí a pergunta que a gente às vezes se faz é que atitude a gente deveria tomar? Continuar falando ou continuar ou se calar e manter o silêncio? Obviamente que o cristão foi colocado para ser luz no mundo e sal na terra. Então a luz só tem serventia se ela ficar onde ela ilumina. Então nós estamos no mundo para iluminar o mundo, para ser a voz de Deus no meio do mundo. O que nós não devemos esquecer, e é o que talvez estraga, é que alguns cristãos fazem isso sem o amor ao próximo, sem a paciência missionária que se requer de um filho de Deus. Então nós precisamos sim ser a voz de Deus no mundo, mas precisamos fazer isso com sabedoria, com amor, com paciência, assim como Jesus sempre nos ensinou a fazer. Então o contexto do Salmo 123 é esse. É de gente que ridicularizava. É de gente que se sentia ameaçada por outros. E essa é a situação do salmista. Ele se encontra exatamente numa situação em que ele entende que está sendo injustiçado. E ele está sofrendo justamente por fazer o que é certo. Se você já sofreu por querer fazer aquilo que é certo, então você entende o que esse salmista está expressando no Salmo 123. Mas aí vem o nosso questionamento.
O que fazer, então, numa situação na qual você está sofrendo por ser justo? A primeira coisa que o versículo 1 nos ensina, quando ele diz: a ti que habitas nos céus, eu elevo os olhos. Ele nos ensina a olhar para Deus. Quando ele fala, a ti que habitas nos céus, o que ele está querendo dizer com isso? A palavra no texto original da Bíblia é entronizado. Entronizado quer dizer aquele lugar onde ele mora. E serve também essa expressão para dizer que Deus, quando ele está entronizado, ele domina o universo. Ele tem tudo nas suas mãos, ou seja, nada foge ao controle de Deus. Essa é uma primeira grande verdade da Bíblia que nós precisamos ter, especialmente para enfrentar momentos onde nós nos consideramos ou nos achamos que estamos sendo injustiçados, ou que estamos sendo hostilizados. O cristão, ele olha para Deus. Vou convidar vocês para abrir um texto, mas deixa aí o Salmo marcado. 1 Reis 8, 28 a 30. 1 Reis 8, 28 a 30. Quem encontrar, lê para nós. 1 Reis 8, 28 a 30. Fica aí no Antigo Testamento, tá? 1 Reis 8, 28 até 30. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração do teu servo, que teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Obrigado. É claro que Deus, ele não habita apenas no céu enquanto nós entendemos firmamento. Aliás, nós nem sabemos onde é o céu que Deus habita. O céu é a palavra que nós entendemos como o lugar do paraíso, né? Onde nós vamos viver com Deus na eternidade. O que não quer dizer que é lá em cima no firmamento. Mas o céu, Deus, a gente sabe, ele é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, biblicamente, convenciona-se dizer que Deus habita nos céus. É o lugar onde Deus mora, onde Deus reside, mas Deus está em todo lugar, essa que é a verdade. E aqui nessa oração do rei Salomão, ele associa os olhos, o olhar de Deus com as nossas orações. Então, o que significa, a rigor, olhar para Deus? Olhar para Deus é exatamente orar, confiar, esperar dele o socorro. É olhar para a direção correta. Quando você está em apuros, você precisa aprender, saber para onde você olha. E é importante você saber olhar para o lugar onde tem a saída. Então, esse olhar para Deus, olhar para aquele que habita nos céus, é uma referência ao Deus único e verdadeiro. E esse olhar, elevar os olhos, ele demonstra uma figura de dependência. Olhos que esperam com alguma expectativa. Sabe aquele olhar do Shrek, do Garfield, que olha assim, esperando por alguma coisa? Aquele olhar do cachorrinho que está esperando que você dê um alimentozinho para ele? Esse é o nosso olhar. Olhar do qual o salmista está falando. Um olhar com expectativa. Mas nós só vamos ter boas expectativas se nós tivermos confiança em Deus. A oração é algo que nós precisamos aprender na prática. A oração precisa de treinamento. A gente aprender a olhar para Deus requer desenvolver com Deus
uma relação íntima de confiança. E essa intimidade a gente desenvolve tendo cada vez mais o conhecimento com Deus. E a gente aprende a conhecer Deus ali onde Ele se revela, na sua palavra. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu conheço as promessas do Senhor, mais eu tenho intimidade com Deus. E mais o meu olhar se comunica. Sabe aquelas pessoas que já vivem há tanto tempo, assim, próximas, que um simples olhar comunica? Nós temos isso, os pais antigos era assim, né? Só de olhar a gente já sabia o que estava esperando, se era coisa boa ou se era um chinelo, ou uma varinha, né? Esse é um olhar que se comunica, um olhar para a fonte da esperança. Por isso que o salmista diz, a ti que habitas nos céus, eu elevo os olhos. A rigor ele está querendo dizer, você é a minha fonte de esperança. Porque aqui no mundo não tem nenhuma esperança. Para onde que os nossos olhares, o nosso olhar de esperança se dirige nos momentos da dificuldade? Alguém olha para nós aí o Salmo 25, versículo 14 e 15. Salmo 25, versículos 14 e 15. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Ok, muito obrigado. A intimidade do Senhor é para os que o conhecem, para aqueles a quem ele dá a conhecer a sua aliança. Notem, não somos nós que nos tornamos íntimos de Deus, mas é Deus que dá a nós o direito de conhecer a sua intimidade. E de que maneira ele nos dá isso? Nos revelando a sua vontade, a sua palavra, as suas promessas, de modo que os nossos olhos se elevam continuamente, quer dizer, nós esperamos sucessivamente no Senhor. E aí o salmista diz, porque ele tirará os meus pés do laço. O laço quer dizer as tentações, as tribulações, as armadilhas, aquilo que pode nos afastar de Deus. E dando continuidade no versículo 2, ele vai dizer, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que ele se compadeça de nós. O que será que significa esta imagem, esta figura de linguagem que o salmista usa aqui? Assim como os olhos dos servos estão fitos no seu senhor e na sua senhora. Bom, uma coisa curiosa do mundo antigo é que os senhores, os homens e mulheres mais ricos, eles tinham escravos, ou então servos, pessoas que os serviam o tempo todo. E esses servos estavam sempre ao redor, estavam sempre prontos para servir ao Senhor e à Senhora. Só que uma coisa curiosa, que no mundo antigo não se dirigia a palavra para um escravo. Os pedidos, as necessidades e mesmo as dádivas que um senhor quisesse dar ao seu escravo eram feitos através de gestos. E esses gestos eram acenados pelas mãos. Então, qual era a obrigação de um escravo, de um servo? Era constantemente ficar olhando para a mão, as mãos do Senhor e da Senhora, para aprender ou para ver qual era o gesto que ele iria fazer. Se era um pedido ou se era, então, um gesto de benesse, um gesto de bondade, um gesto de piedade. Era com as mãos que eles dirigiam. E agora, então, o salmista, conhecedor, né, isso era familiar naquele tempo, desse costume, ele transporta para dentro do salmo esta figura de linguagem. E ele vai dizer, assim como os servos ficam olhando para a mão dos seus senhores, assim agora nós também ficamos olhando para as mãos do nosso Senhor, até que ele se compadeça de nós.
Quer dizer, você clama, faz um pedido, e agora o salmista estava esperando para ver qual era o gesto de Deus. A verdade é que Deus, ele sempre vê o nosso sofrimento. Ele nunca está alheio, como alguns possam pensar. No catecismo a gente aprende que Deus sabe bem antes aquilo que a gente precisa, muito antes que a gente peça para Ele. Mas o fato de Ele querer que a gente peça tem a ver com demonstrar a nossa humildade e a nossa confiança em Deus. Então, o que é que nós ficamos esperando quando olhamos para Deus? Estamos esperando pela sua proteção, ficamos esperando que Ele nos sustente, que Ele nos console e que Ele nos livre em determinadas situações. Esses são sempre os nossos clamores na hora do sofrimento. E é por isso que nós olhamos atentamente para ver, ouvir a resposta de Deus. Mas as respostas de Deus diante do sofrimento, elas nem sempre são iguais. Às vezes, Deus pode tirar os nossos opressores. Às vezes, Deus pode remover de perto de nós aquilo que causa problema. Pode levar para longe alguma pessoa que às vezes pode ser um problema que nos traz injustiça. No tempo do povo de Israel, a gente vê no Antigo Testamento que Deus usou muitas vezes vitórias militares para o povo de Israel, para que eles se livrassem dos povos inimigos. Mas então Deus pode agir de muitas maneiras. Uma delas é nos livrando. E a segunda delas, Ele pode nos responder da mesma maneira como Ele respondeu ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Significa que Deus pode nos conceder graça para sustentar-nos, para nos dar forças durante aquele momento de tribulação. Vamos ler agora um texto bem ilustrativo dessa realidade, em Lucas 18, 1 a 8. Por favor, abram lá e alguém pode ler para nós. Lucas 18, 1 a 8. Vamos lá, quem achar pode ler. Lucas 18, 1 a 8. A parábola do juiz iníquo. Disse Jesus numa parábola... Baixou. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Até o 8. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai-o no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes dará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Muito obrigado. Olha que legal esse texto. Esse texto é, de certa forma, um evangelho para aqueles que sofrem injustamente e de maneira verdadeira. Havia um juiz iníquo, né? A viúva sofria por injustiça, clamava, mas ele não dava atenção. Até que um dia, de tanto que ela clamou insistentemente, ele resolveu atendê-la. E aí, então, no versículo número 7, Jesus vai nos convidar para a reflexão. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que isso quer dizer? Que Deus nunca deixa os seus filhos sofrerem injustiça sem que ele perceba. As nossas injustiças, ou sofrimentos, ou zombarias, que muitas vezes sofremos
injustamente por sermos cristãos e nos posicionarmos como tal, elas não passam despercebidas aos olhos de Deus. Mas Deus nem sempre quer tirar de perto de nós os opressores. Por vezes Deus quer nos sustentar, quer nos dar graças para que nós possamos continuar ali, firmes. Isso nem sempre é fácil. Isso nem sempre é uma tarefa que nós fazemos com total conhecimento de que estamos sendo naquele momento usados por Deus. Mas a gente precisa ter sempre essa consciência de que as injustiças que sofremos não passam imunes perante Deus. Quer seja logo, quer seja no futuro, mas Deus fará justiça. No versículo de número 3, continuando, o salmista vai dizer que, ele vai pedir agora a Deus: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia porque nós estamos fartos de tanto desprezo. Talvez o esperado é que o salmista orasse pedindo para Deus destruir os seus inimigos. Você já se pegou orando assim? Ó Deus, me livra daquilo ali. Muitas vezes a gente ora assim. O salmista, pelo contrário, ele pede a Deus que tenha misericórdia dele mesmo, dele próprio. Ora, vamos pensar agora nesse pedido do salmista. Se vocês observarem, queridos irmãos, o pedido de misericórdia vai aparecer 3 vezes. Em 3 momentos ele vai pedir a Deus que tenha misericórdia dele. Ora, o que é misericórdia? Misericórdia é uma compaixão que é demonstrada para alguém que não merece. Puxa, mas o salmista não estava sofrendo injustiça, então ele não merecia ser tratado com compaixão? Não merecia ser tratado com misericórdia? O salmista sabia que não. Conseguem perceber? E conseguem responder o porquê? Porque o salmista tinha consciência de que ele era pecador. O salmista tinha consciência de que, mesmo que passasse todas as injustiças desse mundo, ele não podia se queixar dizendo que era imerecedor. Mas ele age com humildade. E ele clama a Deus por justiça, porque ele estava sob modo farto. O que ele quer dizer com essa expressão? Eu já recebi tudo que eu poderia suportar. Eu não aguento mais. Você já passou por essa situação de chegar num ponto onde você diz, não aguento mais. Eu tenho sofrido muito. Assim chega o salmista. E por que estavam sofrendo? Voltando para o início, quando eu falei que o contexto era a volta do cativeiro da Babilônia, então logo depois Neemias ganhou autorização e a ordem de Deus para que reconstruísse os muros de Jerusalém. E o povo então em volta zombava, ridicularizava, usava palavras de desprezo para se referir ao povo quando viram que eles estavam reconstruindo a cidade. Esnobavam, xingavam, estavam o tempo inteiro atormentando, querendo atacar, dizendo que aquele muro não seria nada, que eles iriam atacar, que seria como derrubar uma palha com o vento. Você pode ler sobre isso lá em Neemias, capítulo 2, capítulo 4. Lá vai estar escritos os escárnios que eles sofriam, as zombarias que eles sofriam. E o salmista então vai dizer, eu não aguento mais isso. Eu estou farto dessa zombaria. Eu não sei mais, eu já fiz, até aqui fui, mas eu não aguento mais. E aí no versículo 4 ele vai dizer, a minha alma está saturada. Saturada quer dizer cheia. Cheia do quê? De desprezo. Cheia de escárnio. Eu cheguei no meu limite. A nossa condição humana muitas vezes chega no limite. Esse salmo tem muito a nos ensinar. Tem a nos ensinar que no mundo nós estamos sujeitos, primeiramente, aos mesmos escárnios e até piores. Estamos sujeitos a ouvir coisas que nos desagradam. Estamos sujeitos a ouvir discursos que nos colocam para baixo.
Ser filho de Deus não nos dá imunidade ao sofrimento e à zombaria, como pensam e pregam muitas pessoas. Ser filho de Deus também tem sofrimentos e às vezes até piores. Cristãos sofrem. Cristãos sofrem os mesmos problemas que os não cristãos sofrem. E às vezes também sofrem outros problemas que são ser ridicularizados por conta da sua fé. Mas cristãos também chegam no seu limite. E precisam se colocar como colocou-se o salmista neste salmo. E dizer, Senhor, a minha alma está saturada. E por isso estou te olhando, eu olho para a tua mão, assim como o empregado olha para a mão da sua serva e do seu senhor. E a mesma coisa que fez o salmista, eu espero pela misericórdia de Deus. O salmista não apontou para a autopiedade, não apontou para a autojustiça, não disse, olha, Senhor, o quanto que eu já sofri. Não é isso que ele usa como justificativa para Deus atendê-lo. Pelo contrário, ele clama misericórdia, quer dizer, é como se ele estivesse confessando, Senhor, eu sei que eu mereço tudo isso, humanamente falando. Mas tem compaixão de mim. Usa da tua bondade, do teu amor. E é isto que esse salmo nos encoraja a fazer. Ele nos encoraja a enfrentar os nossos limites, na certeza de que a misericórdia de Deus nos sustenta até a Jerusalém celeste. O salmista sabia que sozinho ele já teria jogado a toalha para o alto, mas sustentado pela graça de Deus, ele caminharia até o fim. A partir disso, quero convidar você, querido irmão, a pensar brevemente nesses minutos finais do nosso estudo de hoje. Você já parou e já pensou se você e eu não temos, às vezes, também tomado a parte daqueles que têm levado o sofrimento para outras pessoas? Você já avaliou a sua vida, já avaliou a sua maneira de agir, de falar? E já se perguntou, será que eu, às vezes, tenho sido responsável por levar sofrimento para a vida de outras pessoas? É um exame de consciência que nós precisamos nos fazer. Mas também é preciso se perguntar, às vezes, no momento de injustiça e de sofrimento, será que eu não estou colhendo os resultados daquilo que eu plantei, dos erros que eu cometi? Em terceiro lugar, se feito estas perguntas, eu ainda chegar à conclusão de que o sofrimento que eu estou passando é um sofrimento realmente injusto, então eu preciso olhar para o exemplo de Jesus, que é o maior exemplo de quem sofreu injustamente. E qual foi a atitude de Jesus? Ele orou pelos seus inimigos. Ele sofreu em lugar dos seus inimigos. E entre eles estávamos eu e você. Ele suportou a injustiça e o sofrimento por amor. Isso é o que Jesus nos ensina. A amar e orar, inclusive, pelos nossos inimigos. A tratá-los com justiça, mesmo que eles ajam com injustiça contra nós. Isso significa amar aqueles que estão também afastados de Deus. E tratá-los com amor misericordioso, no sentido de tentar resgatá-los, no sentido de trazê-los também para perto de Deus. Os discípulos de Jesus, os seus seguidores, eles agem sempre com uma dependência ao Pai eterno. Nós somos eternos dependentes peregrinos de Deus. A gente também caminha. A gente também está peregrinando para Jerusalém celestial. E nessa peregrinação,
muitas vezes tem coisas difíceis no caminho. Mas felizes são aqueles que não tiram os olhos constantemente da graça do Pai. Que Deus nos ensine e nos ajude a fazer isso cada dia da nossa vida. Amém. Amém. Aberto para colaborações ou perguntas? Amém. Amém.